Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Meimei, estamos de volta com o nosso Pense Nisso, que é uma crônica que encerra informações, esclarecimentos para os nossos ouvintes. E a emissora apresenta durante a semana. Vários temas tratados aqui já abordamos, e todos eles pensando realmente em dar uma orientação, uma informação, porque a doutrina espírita é uma doutrina que se preocupa muito com o conhecimento. Ela não se baseia somente na fé. A fé pura, a fé ingênua, a fé da criança, ela baseia-se no conhecimento, na razão. A razão é o sustentáculo da fé. E a fé raciocinada é o que nos leva ao conhecimento verdadeiro. A própria ciência utiliza o raciocínio. E também não é mais do que um tipo de fé. A palavra revelação, que nós vamos falar aqui de revelação, como diz Allan Kardec, quer dizer tirar o véu, mostrar o que está oculto, apresentar-se, ser revelação. Todo mundo quer ter uma revelação, principalmente em relação ao futuro. As pessoas estão ávidas para saber o que vai acontecer no futuro, esquecendo que o futuro depende do presente. E que se elas não fizerem nada aqui, nada vai acontecer no futuro, porque é uma consequência do presente. Portanto, não há por que se preocupar com o futuro de mãos vazias, de mãos abanando, mas fazendo algo que possa construir um futuro melhor. Diga-me qual o seu presente e eu direi qual é o seu futuro. Muita gente pergunta, se é comum a gente ouvir essa questão quando a gente vai falar da doutrina espírita, se Deus quer que saibamos a verdade. Porque essa verdade que todo mundo diz ter não é revelada de uma vez para todos. A gente tem muitas religiões, muitas formas de pensar, muitas culturas no mundo, e cada uma delas tem a sua verdade. A lei de Deus, no entanto, tem por base a evolução, meus amigos. Deus não criou nada pronto. Deus não criou nada acabado. O universo, no universo que nós vivemos, tudo está por fazer. Veja, por exemplo, acompanhe, por exemplo, as descobertas da astronomia, da astrofísica. Cada dia é uma notícia nova, cada dia é uma observação que surpreende, muitas vezes, os pesquisadores para tentar explicar por que está acontecendo aquele fenômeno. Por isso, o conhecimento não é alguma coisa que você tem e acabou. Não. O conhecimento é um processo dinâmico, como a nossa vida. Para nós, seres espirituais, em desenvolvimento, ou seja, em evolução, porque todos nós estamos crescendo, tudo se revela à medida que o tempo passa e nós amadurecemos. Nós mesmos, seres humanos, não temos conhecimento da verdade de uma vez. Como é que você pode ensinar as suas verdades para uma criança? Possível.
ela está crescendo, ela está aprendendo, ela está evoluindo. Ela só vai chegar a conclusões que você chegou quando ela tiver mais ou menos a sua idade. É ou não é verdade? É assim que funciona a natureza. Uma planta não nasce pronta. Ela nasce uma semente. E caindo na terra e encontrando as condições, germina. E com o tempo, se as condições favorecerem, ela se tornará uma planta. Mas quanto tempo, quanto complexo é o processo pelo qual ela vai chegar a isso. Observe nós, seres humanos. Uma pessoa nasce da conjunção das duas células microscópicas. Uma da mãe, outra do pai, a partir das quais um ser vai se organizar durante 9 meses no útero materno. Um processo lento e complexo. E até ela nascer, até a criança nascer, crescer, se tornar um indivíduo adulto como nós, levará muitos anos. Nada está pronto e acabado. Tudo está se fazendo. A criação não é algo que aconteceu, é algo que está sempre acontecendo. Veja a grandeza de Deus. E nós que já alcançamos a condição de seres humanos, só depois de centenas de anos é que vamos descortinando a verdade de uma forma gradual. Durante milhares de anos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo. Só existia a Terra e o céu. Na Bíblia é assim, eles acreditavam que havia terra e havia o céu, que Deus estava no céu com os anjos e nós na terra. Era a crença da época, até surgir a astronomia e descobrir que nada é assim. Na história do mundo, desde os primeiros passos do ser humano sobre o nosso planeta, tudo vem se descortinando aos poucos. A principal característica da natureza é a extensa variedade de seres, de coisas, de fenômenos, cada um seguindo o seu próprio caminho, uma variedade enorme de forma, de cores. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que muita gente ainda não conhece ou não teve ainda curiosidade de conhecer, há uma questão nesse sentido, quando Kardec pergunta aos espíritos por que os conhecimentos espíritas só apareceram na metade do século XIX, pouco mais de 160 anos atrás. E por que eles não se revelaram antes? Porque o homem ainda não estava preparado para recebê-los. A resposta é essa. Por que você não ensina física ou astronomia para uma criança? Porque ela não está preparada para aprender. Quando ela tiver a idade certa, na idade adequada, e ter a inteligência desenvolvida, ela aprenderá isso. Veja que Jesus, no Evangelho de João, asseverou que não podia ensinar tudo naquele momento, porque os homens de sua época não tinham condições de compreender. Eu vos enviarei um Consolador, e ele lembrará tudo o que eu disse e ensinará muitas outras coisas que não estáis em condições de entender. Conhecemos pessoas que pertencem a vários grupos religiosos, inclusive igrejas evangélicas. No entanto, elas acreditam na comunicabilidade dos espíritos da reencarnação. Elas só não falam isso dentro da sua igreja, mas fora elas falam. No programa radiofônico Momento Espírita, que o Caminho de Damasco, o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém há mais de meio século, um considerável número de habituais ouvintes declara-se nessa condição, entre eles católicos, evangélicos, e os que declaram-se religião.
Em vista disso, há quem nos pergunte: por que essas pessoas não se tornam espíritas se elas acreditam nisso? Se já aceitaram os principais argumentos da doutrina. Aí você vai ter que perguntar para elas por quê. Elas devem ter os seus motivos, evidentemente. E nem nós vamos insistir para que isso aconteça. O espírita tem que respeitar a condição espiritual de cada pessoa. Não pode ele querer fazer conversões, como muitas vezes pensa, que você falando meia dúzia de palavras, a pessoa já acredita e se converte. Claro que não é assim. Para a pessoa mudar de ideia, há todo um processo de conhecimento que vai acontecer dentro dela, até ela se amoldar a essa nova forma de crer. O sentimento religioso, caros amigos, é muito profundo. Quase sempre ele foi semeado e tratado cuidadosamente pela família, quando o indivíduo ainda é criança. E com muito custo, a pessoa consegue se adaptar a uma nova crença depois que ela cresce. Ela pode mudar de religião. Hoje muita gente muda. Mas quando ela muda de religião, ou ela não estava muito consciente daquilo que ela acreditava antes, estava muito certa, estava muito segura, ou então ela descobriu um novo caminho. Mas mesmo assim não é fácil deixar uma crença que ela aprendeu quando ela é criança para abraçar outra, seja qual for. Por isso que os pais devem sempre educar seus filhos na sua religião. Agora, se esses filhos, depois de crescerem, quiserem mudar, o problema é deles. Porque quando criança, eles só recebem. Mas quando eles crescem, se tornam adultos, eles são donos de si mesmos, donos da sua opinião e donos da sua escolha. É eles que decidem. Pode ser uma boa decisão, pode não ser. Isso não importa. O que importa é que eles vão assumir aquilo que eles decidiram. Hoje nós vamos falar de um personagem que é interessante para o espiritismo. É chamado Walter Wynne. Walter Wynne. Wynne se escreve W, mais o Y, mais 2 N's. Wynne. Walter Wynne. Ele era reverendo. O reverendo Walter Wynne, pastor batista da Igreja Livre Unida nos Estados Unidos, perdeu um filho na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1919, então faz tempo isso. Talvez inspirado pelo cientista inglês Sir Oliver Lodge, que também perdera um filho na guerra e depois obteve prova de sua sobrevivência após a morte. Walter Wynne igualmente quis saber sobre o filho, que jamais voltou da guerra. Ele tinha uma religião, mas a sua religião não respondia nada sobre isso. No máximo ela dizia, não, seu filho foi para o céu. Mas isso não satisfazia o Walter Wynne. Ele queria saber mais, ele queria informações que estivessem baseadas em razões que vinham realmente corresponder àquilo que ele podia acreditar. Como é difícil para um pai perder um filho na guerra. Já é difícil perder. Na guerra, mais complicado. Embora sua religião não adotasse a prática mediúnica, que as igrejas protestantes, hoje chamadas evangélicas, não se acredita nessa possibilidade, embora existam algumas correntes, alguns segmentos
que podem revelar alguma coisa nesse sentido, mas diferente da doutrina espírita. E quando há manifestações desse tipo, muitos desses segmentos atribuem diz que é o demônio que está se apresentando com aquele nome e quer enganar a pessoa. Mas ele estava estremecido com a tragédia sobre a família. E ele resolveu deixar o preconceito de lado e partir em busca de respostas racionais e concretas. É muito difícil a gente se desvestir do preconceito. O preconceito é um sentimento. E esse sentimento nem sempre está de acordo com a razão. Aliás, o Wynne não seria o primeiro pastor a investir ou investigar o lado espiritual da vida. Antes dele, William George Stanton Moses, George V. Owen, autores de ensinos espiritualistas, A Vida Além do Véu, respectivamente, também eram líderes de igrejas protestantes, e eles acabaram investigando e descobrindo que a vida continua, que os espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra e que voltarão a viver aqui através da reencarnação. Nós próprios, nossa experiência, conhecemos vários evangélicos que, com o tempo, se tornaram espíritas. Demorou. Não foi de um dia para o outro. Que assentaram um novo edifício de conhecimento no seu espírito. Conhecimento da doutrina. Depois do Walter Wynne, surgiram outros pastores que seguiram o mesmo caminho. Desculpa. E que se tornaram grandes divulgadores dos estudos espíritas, que vieram tratar dessas questões de maneira aberta, sóbria, inclusive publicando livros. Podemos citar Charles Tweedale, autor da Sobrevivência do Homem Depois da Morte. Maurice Eliot, que escreveu A Vida Psíquica de Jesus. São autores que eram protestantes e que abraçaram não propriamente a doutrina espírita, é mais complicado, as ideias espíritas, vamos dizer assim. Sobrevivência, reencarnação, coisas desse tipo. Walter Wynne escreveu um livro muito interessante. Você deve ler. Você vai encontrar nas bibliotecas. Chama Meu Filho Vive no Além. Versão em português de Francisco Clós Werneck, da editora Clarim. Conta a interessante experiência desse autor em busca de seu filho Rupert, que é, aliás, o título do livro em inglês. O livro em inglês chama-se Rupert. Em português chama Meu Filho Vive no Além, convencendo-se inteiramente da realidade da vida espiritual. Apesar de tudo, Wynne não se tornou espírita. Ele preferiu seguir o rumo de sua igreja, onde prosseguiu confiante em Deus e na imortalidade. Os fenômenos em si, embora trouxesse seu filho de volta, não o demoveram de sua prática religiosa. Veja que interessante. Apenas a reforçaram. É isso que Kardec falava. Kardec não queria converter as pessoas espíritas. Queria que elas acreditassem na reencarnação, queria que acreditassem na vida depois da morte, mas não queria, não estava interessado em converter, tirar o indivíduo da sua religião para o espiritismo. Ele fala muito nisso na sua obra. Então esse meu contato do Wynne com a realidade espiritual através das comunicações que seu filho deu, né, veio lhe convencer da realidade espiritual. E ele escreveu. Olha, o que ele escreveu? Creio na realidade dos fenômenos. Penso que eles provam a existência da vida no outro mundo. Mas sou igualmente da opinião de que a maior parte dos ensinos dados nos círculos espiritualistas são decididamente anticristãos. Ele ainda acha que é anticristão, porque ele acha que não está na Bíblia.
Como está na Bíblia? Aí ele precisava ler Kardec. Se ele não ler Kardec, ele não sabia disso. Darei minhas razões para essa opinião. As pesquisas não deveriam ser realizadas senão por pessoas de espírito equilibrado, desprovidas de tendências místicas, nunca pelas dotadas de temperamento nervoso, excitado. Nós também concordamos. As pessoas que fazem pesquisa no campo psíquico tem que ser pessoa bem equilibrada, tem que ser pessoa esclarecida, a mente lúcida, para poder estudar esses fenômenos. Extraordinária conclusão do autor. Mas se tivesse lido Kardec, ele saberia por que o codificador da doutrina foi tão cauteloso, tão exigente, para não dizer intransigente, em matéria de comunicação mediúnica, como podemos ler em um livro dos médiuns, onde ele estabelece os critérios mais seguros para a busca da verdade. Todavia, caros amigos, Owen era, acima de tudo, um homem de princípios. Não podia se satisfazer com meias verdades, nem se deixar levar por opiniões que contrariavam o bom senso e os ensinos morais de Jesus. Achar que todo médium é honesto, que todo espírito é bom, que toda comunicação é verdadeira, é deixar de se iludir com a verdade que não pode ser sustentada pelo mais simples princípio da lógica e do bom senso. Isso o espiritismo não aceita. Então nós vamos ver o hino encontrando no espiritismo apoio para suas ideias. E sem deixar a sua religião, ele passou a acreditar na imortalidade da alma. Porque ele conversou com o filho várias vezes. Teve provas contundentes de que era ele mesmo que estava vivendo um outro plano de vida. Allan Kardec, na sua obra, aliás, faz uma interessante observação, dizendo o seguinte, que as ideias espíritas iriam se propagar. Não, o mundo não ia se tornar espírita, mas as religiões, com o tempo, iriam aceitando certos princípios, que na verdade vêm reforçá-las, vêm dar-lhes sustentação, para que elas possam provar a realidade da imortalidade que os materialistas contradizem. Nessa obra, Meu Filho Vive no Além, do reverendo Wim, você vai encontrar muito material interessante. Muita observação interessante, porque ele não era espírita, ele não se tornou espírita. Então é um indivíduo que entrou em contato com o fenômeno espírita sem se tornar espírita. Então, se você puder, leia Meu Filho Vive no Além. Meu Filho Vive no Além. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Caros amigos, iniciamos o Evangelho no Lar. Rogamos a Deus a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos em desalinho com as vossas leis. Que a paz do Mestre Jesus adentre todos os lares, levando o auxílio e o amparo a cada irmão necessitado. Que o manto de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Do livro Seguindo Juntos, a chave. Batei e abrir-se-vos-á.
O ensinamento evangélico brilha soberano em qualquer situação e em qualquer tempo. Entretanto, sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é necessário não esquecer a chave do esforço próprio. Não bastará simplesmente pedir, é necessário merecer e, em parte alguma, surge o mérito sem árduo zelo na desincumbência dos deveres que a vida nos confere. Vejamos o livro da natureza, em que o trabalho e a realização constituem mensagem de cada dia. Sem o suor de quem semeia, a colheita não passaria de um sonho, e sem os calos da mão que ara a gleba, a sementeira jamais surgiria vitoriosa. Sem o sacrifício da árvore que entesoura as bênçãos do sol, o campo não seria mais que terra seca, e sem a preocupação do artífice que desbasta a madeira bruta, a utilidade doméstica não nos socorreria a experiência comum. Tudo na vida é cooperação, interdependência, concessão similar e amparo mútuo para aqueles que a enobrecem, a fim de serem por ela própria enobrecidos. A fonte auxilia o solo ampara a semente e a semente produz o bom grão, que mais tarde se transforma em sustento real da floresta, de que a fonte retira a proteção e a defesa. Não nos aventuremos a pedir sem dar de nós mesmos. A prece é, sem dúvida, a escada luminosa de intercâmbio entre a terra e o céu. Mas se os homens que insistem pelo favor dos anjos não se dispuserem à colaboração com eles na obra de regeneração e sublimação do mundo, a escada mística seria apenas um monumento erguido à viciação e à ociosidade. Batei e abrir-se-vos-á. Repitamos com o Evangelho, mas não esqueçamos, em todos os passos da peregrinação para o Cristo, a chave do serviço edificante, a única senha que nos assegurará, em espírito e verdade, o valor do merecimento justo com a resposta do infinito amor e da eterna sabedoria em favor de nossa própria ascensão. Emmanuel. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico de homens e de almas, a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, e aos nossos amigos, trabalhadores da vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.